Trabalhado o conceito do que é um aparelho de radiofrequência, nós precisamos classificar esses equipamentos, né? A primeira classificação que eu faço é em relação a ablativo e não ablativo. Então eu tenho uma primeira divisão em relação à radiofrequência. Então a radiofrequência ablativa, né, é o recurso de utilização muito mais cirúrgica, médica, uma aplicação dita como invasiva e tem sido utilizada, por exemplo, para ressecção cirúrgica ou ainda tratamento de dores crônicas e até mesmo algumas pesquisas em relação ao câncer utilizando este tipo de radiofrequência. E aí nós temos a radiofrequência não ablativa, que é dita como uma aplicação não invasiva e é utilizada, são os nossos recursos utilizados para finalidade estética. Então a primeira classificação que eu preciso compreender é que existem os aparelhos de radiofrequência ablativos e os não ablativos. Depois disso, a segunda classificação importante em relação à radiofrequência em relação à forma, né, de propagação, de elaboração desta onda. Ela pode ser capacitiva ou resistiva. Inclusive existem aparelhos como a TCAR terapia que trazem no mesmo dispositivo a radiofrequência capacitiva e resistiva. Vamos aos conceitos. Capacitiva é quando a manopla possui uma camada isolante no eletrodo, com material plástico, por exemplo, tornando o aquecimento menos intenso. Menos intenso comparado à mesma dosimetria com o resistivo, que não possui nenhum isolante do eletrodo na sua manopla e aumenta a intensidade do aquecimento. É bem verdade que as pesquisas, quando comparam capacitivo e resistivo, em tese mostram que clinicamente o impacto não é tão veemente que venha a me dizer que um recurso é melhor do que o outro. Então existem hoje aparelhos de radiofrequência capacitivos, e existem aparelhos de radiofrequência resistivos e existem equipamentos que constituem dentro da sua parametrização a possibilidade de ser capacitivo e resistivo, como chegou no Brasil há alguns anos aí a TCAR terapia. Então, além de ablativo e não ablativo, capacitivo e resistivo são mais duas classificações. Depois disso, tem uma classificação que ela interfere diretamente no tratamento, que é em relação ao número de polos. Então, hoje, quando nós vamos comprar um aparelho de radiofrequência, existem os equipamentos monopolares, bipolares, tripolares, hexapolares. Então, essa é uma classificação, e essa classificação normalmente se dá em monopolar ou multipolar. E aí sim eu estou falando de uma classificação importante que tu deve levar em consideração no momento, né, de aplicar a radiofrequência no teu paciente. Por quê? Em tese, os equipamentos monopolares são constituídos, né, por um eletrodo de trabalho e uma placa. E são equipamentos, então, que tendem, quando comparados a equipamentos multipolares na mesma frequência, que é outra variável importante na profundidade de energia, tendem a ser mais profundos, a produzir um aquecimento mais profundo. Os equipamentos monopolares, quando comparado com os multipolares, independente de ser bi, tri ou hexapolar. Então, tem uma imagem bem interessante aqui, que mostra, né, o equipamento bipolar condensando essa corrente, né, trabalhando entre os dois eletrodos. Então, como a distância não é tão grande, essa energia fica superficializada quando comparado com um equipamento da mesma frequência monopolar. Então, os equipamentos monopolares tendem a ser utilizados para tratamentos estéticos corporais, eu estou falando que é uma tendência, enquanto os multipolares tendem a ser utilizados para tratamentos estéticos faciais. Isso não quer dizer que tu não pode utilizar, né, um equipamento multipolar no corpo, não é isso. Até porque existe uma outra parametrização importante, que é a relação da frequência. Então, as pesquisas mostram que na radiofrequência a profundidade é inversamente proporcional à frequência do aparelho, ou seja, frequências mais baixas, profundidade de penetração maior, frequências mais altas, profundidade de penetração menor. Então, os polos são determinantes em relação à profundidade, mas não é essa única variável. Outra variável que determina a profundidade de penetração, sem dúvida nenhuma, é a questão da frequência do teu aparelho. Tecnicamente, quando eu quero trabalhar
apenas epiderme, derme, gerar um processo inflamatório apenas epiderme, derme, sem chegar na tela subcutânea, sem chegar em estruturas adjacentes, eu vou trabalhar com equipamentos por volta dos 2,4 MHz. E quando eu quero profundidades maiores, eu vou trabalhar com frequências de 0,6, de 1, de 1,2 MHz. Então esse é outro conceito importante. Polo, número de polos e também a questão da frequência. Detalhe importante, quando eu comparo os equipamentos bi, tri, hexapolar, em tese eu não tenho grandes modificações na abordagem de tratamento. O que muda é a minha área de atuação. Né? Um aparelho hexapolar eu vou ter muito mais eletrodos para trabalhar na área, no equipamento bipolar ou tripolar. Mas em tese isso não interfere no tratamento de forma incisiva. Agora, número de polos e frequência sim, porque são determinantes, né? Número de polos quando eu comparo monopolar com multipolar, e frequências são determinantes em relação à profundidade.